É isso aí, vamos agora começar o nosso episódio 00. A gente vai falar sobre fracasso e esse episódio é exatamente para saber se a gente vai fracassar ou não no início do nosso Tudo pode podcast. acontecer, né? Tudo pode acontecer. Episódio 00 pode rolar de tudo. Né? Então a gente vai fazer o experimento. Não seremos julgados por aquilo que a gente vai apresentar aqui A hoje. gente está começando, né? É. E dois fracassados juntos, Vamos embora. com histórias para contar. Né? Mas é isso, vamos ver o que é que vai dar, né? Vamos embora. Nesse rock and roll desse primeiro 00, quer dizer, é antes do primeiro, né? E vamos embora começar, que essa introdução tá Não longa. é? Não tá longa? Vamos lá. Ralph Jones, camarada do nada eu acho que não, né? Chegou e disse, vou falar sobre fracasso, vamos montar um podcast, criei um livro. Como é que tudo isso aconteceu, Ralph Jones? Cara, eu escutei uma vez um cara falar, de repente, sim, mas do nada, nunca. Nunca, né? E é uma grande verdade. Então vamos lá, né? Primeiramente, boa noite. Boa noite. Então é isso, cara. Não foi do nada. Foi realmente de várias situações que me trouxeram até aqui. Mas o motivo principal do qual, o porquê eu fiz, era justamente para querer compartilhar algo com as pessoas. Se eu for te falar hoje, no meu ponto de vista, o que é a rede digital, com esse mar de pessoas que estão surfando nessa onda, eu diria que influência digital para mim são só vagabundos que transformaram vagabundagem em emprego e a maioria deles cobram caro por não entregar nada. E aí, cara, eu tinha um certo receio também de entrar nisso. Eu fiz, não vou entrar nesse lance de botar rede digital e tal, porque esses caras estão com uma febre muito grande em cima disso. Agora, a verdade é o seguinte, se tu tem algo para poder entregar hoje e vai entregar em rede nacional, qual é a ferramenta mais fácil? Internet. Digital. Pois é, mundo digital. E aí, certo, estamos aqui. Foi nisso também que eu vim fazendo já a construção do livro, muito antigo, para falar a verdade, esse livro ele tem 15 anos, desde quando eu comecei a escrever a primeira linha. Na verdade, você começou a escrever desde o primeiro fracasso, né? Digamos que sim, né, cara? Digamos que sim. Então, mas quando eu peguei para escrever a primeira linha faz 15 anos atrás. Uau. Então, aí o que acontece? Eu parei na última página. Eu não queria terminar ele. Eu queria, no dia que eu fosse lançar, que eu dissesse, hoje é o dia do lançamento dele, eu vou lançar. Quando eu dissesse hoje, não seria o dia do lançamento, mas é o dia que eu vou finalizar para colocar ele em processo para lançamento. Então eu vou fazer a última página. Só que daí, quando eu fui escrever a última página, eu percebi uma coisa. Ok. Muitos anos se passaram e o cara que escreveu há 10 anos atrás não era o mesmo cara de agora. Ele tinha um refinamento a mais. Então, eu peguei tudo aquilo que estava escrito, eu reli e deu para dar uma filtrada. O livro diminuiu muito. Não porque as outras coisas elas fossem desnecessárias, é porque eu quis ser mais objetivo e focado. Então, o que é que eu trouxe nele? Eu trouxe exemplos de fracassos meus e de outros, o que vai me dar autoridade sobre o que eu falo. Não vai ser uma coisa vazia. Por quê? Porque quem fala é alguém que viveu, tá? Não tem achismo, né? Pois é, cara. Você passou por lá. Então não tem esse negócio de tipo, será que foi assim e tal? Eu acho que foi isso. Não tem esse lance de realmente achar. Eu vou falar das minhas experiências que houve comigo. Se você se identificou, show. Agora, a minha experiência que houve comigo, dentro desse ponto de vista, dos 10 anos lá atrás, estou dizendo 10, por quê? Porque foram 15 anos, mais 5 anos ele já estava pronto, certo? E nesses 10 anos só faltava uma página, só que dos 10 anos para cá, muita coisa aconteceu, principalmente uma compreensão maior sobre as pessoas. Juntando isso, eu vi uma ferramenta mais forte de poder realmente ali entregar algo palpável, que as pessoas dissessem, caramba, eu aqui estou enxergando uma direção. Porque, assim, fracassar, às vezes, é inevitável. É inevitável. Agora, o que você pode também evitar é a dor que você vai ter com o fracasso. Porque tem coisas que acontecem com você que você não tem como evitar, mas como você se sente, você pode evitar. Sem contar que fracasso é um assunto que muita gente prefere não comentar. E quando... Mas tu sabe por quê? Vergonha... E entre outras coisas, tem vários porquês, né? É demonstração de fraqueza, né? Isso. Então, assim, porém,
Você já leu o livro, não foi? Ó, em primeira mão. E outra, né? Quando aparece alguém conversando um pouco mais abertamente sobre o fracasso, eu tenho certeza que isso dá um. Eu já passei por isso. Então você acaba dando voz e força para aquela. Não, eu passei por isso. Eu também quebrei a cara, eu também fracassei. Mas acaba que dá força, porque. É, tu já viu aquele processo que tu às vezes quer ajudar o outro com aquilo que tu tem, mas na verdade, quando tu coloca pra fora pra poder ajudar o outro, tu tá sendo mais curado do que o outro que tá recebendo? Sempre é assim. É desse jeito. Sempre é assim. Então, eu percebi que sim, ser sincero com as coisas que aconteceram comigo, baseado no fracasso, fazia com que também eu pudesse superar. Então, realmente, o fracasso, ele pode revelar uma fraqueza tua, por isso que tu não fala, quer dizer que o que tu fracassou, tu ainda pode fracassar. Tá bem aberto isso. Outro ponto, você às vezes não fala por quê? Porque às vezes dói ou machuca. Se não machuca você, pode machucar outra pessoa envolvida. E você não quer falar para também não reativar aquela dor que tanto você quis se livrar e esquecer. Outra coisa que eu ia falar agora. Com certeza tem muita gente que não quer falar porque acaba vivendo de novo, porque lembra. Tá vendo? Exato. E a nossa mente, ela não entende E o que é quando não lembra, presente e futuro. faz outras pessoas se lembrarem. E às vezes você se curou, mas as pessoas que estão junto com você, que viveu aquele fracasso, possivelmente carregam ainda alguma coisa que não se curaram. Então, você evita falar para poder ou não se machucar ou não machucar o outro. Além da frequência que a pessoa não quer transitar, naquela frequência de luz. Pois A é. pessoa deixa pra lá. Só que é justamente isso. Se a pessoa realmente ela ainda não quer falar, existe um processo ainda de cura que não foi realizado por completo. E é isso que tem que ter entendimento. Por quê? Porque se você negligenciar e deixar o tempo cura, não. Tempo não cura. O tempo não cura nada, cara. Nada. O que acontece é que você coloca em stand-by, você deixa ele ali, certo? Num canto escondido, mas uma hora é preciso você ir lá nesse quarto e acender a luz. Você vê que ele estava lá. Então não é legal. Uma outra parte que acontece é a revelação da máscara. Algumas pessoas que não falam sobre o real motivo do fracasso ou o fracasso real que viveu, é justamente quando isso acontece, uma máscara vai cair. E essa máscara vai revelar muita coisa que outras pessoas vão ver. Então, o que acontece? Para poder evitar isso, a pessoa acaba simplesmente se reservando e não falando abertamente sobre o fracasso. É por isso que não só através do livro que eu quis criar, desculpa, que não só o livro, como eu quis também criar para que as pessoas pudessem ver alguns tipos de fracasso, mas também aqui nessa conversação eu pudesse trazer alguns pontos meus e compartilhar, e também de outras pessoas que têm história, cara, tão magníficas de superação, porque falar de fracasso não é se manter no fracasso, não. É justamente saber que eu tive, você pode estar, e que você não está sozinho nessa, você não está sozinho. Verdade. Agora, de repente, a gente conversando aqui, pode ter alguém que está numa situação e ele acha que está sozinho. Não, ele não está. E o objetivo é a gente trazer alguma coisa aqui que possa tirar esse cara dessa posição. É uma das finalidades da gente estar mexendo com isso, né? Tipo, trazendo o podcast, para que abrir a mente de algumas pessoas e as pessoas de repente encontrar uma saída, um entendimento, né? Dentro de um bate-papo bem legal. Se não bem for isso, não tranquilo. tem propósito. Não é? E já falando em propósito e já falando do livro, né? Eu acho que uma pergunta que eu tenho a obrigação de fazer é, já que você está mexendo, escreveu sobre o assunto, quando foi que você enxergou, entendeu que era um fracassado? Você usou uma boa palavra. Fracassado. Existe uma diferença se você tivesse falado quando você fracassou ou quando você se transformou num fracassado. É Primeiramente. porque eu li o livro. Exato. E primeiramente eu tive que ter essa noção de diferença, de que quando eu fracassei, é algo que aconteceu comigo e eu superei, continuei em frente e aquela situação eu consegui converter. Agora, quando eu me transformei em um fracassado, foi quando eu não consegui realmente mudar alguns acontecimentos passados. Então, sim, eu me tornei fracassado. Vou dar um pequeno exemplo. Na minha concepção, eu fui um homem que fracassou como filho. A primeira mulher que eu deveria me apaixonar, eu não me apaixonei tanto.
E a primeira mulher que eu deveria proteger, que eu deveria ter entregue mais de mim para ela, eu não fiz isso. E teve muitos momentos que eu deveria estar presente e eu não estava. Então esse foi o teu maior fracasso, Ralph? Considero que esse foi o meu primeiro maior fracasso. Porque, por não ter sido o filho que eu deveria ter sido, eu deixei de ajudar uma pessoa que hoje ela não está mais aqui presente. E aí eu carrego uma palavra pesada para todo ser humano. E se? E se eu tivesse sido um filho melhor? E se eu tivesse me dedicado? E se eu tivesse lá no dia que ela precisou? Então é justamente essa posição que me tornou um fracassado. Por quê? Porque não importa o que eu faça hoje, eu não vou conseguir mudar isso. Por quê? Porque minha mãe não está mais aqui para poder ver o que eu posso fazer por ela. Eu me tornei um fracassado como um filho. Mas a consciência de um fracassado como um filho foi a melhor coisa que eu vi para mim. Porque me fez corrigir minha rota e saber que eu tinha que quebrar algumas correntes para poder seguir em frente, abençoar minha própria vida, abençoar minha relação com a minha esposa, abençoar minha relação com meus filhos. Então, um acontecimento passado me trouxe um entendimento para as coisas futuras, então por isso eu tive a noção do maior fracassado e esse foi o meu pior e maior fracasso na vida. Então, Ralph, dentro do mesmo contexto, por se sentir o maior fracassado, a culpa, ela te persegue? Ou você é um cara bem resolvido já dentro dessa questão? A culpa me perseguiu durante muitos anos. A culpa me perseguiu porque eu achei que poderia ter evitado algumas coisas que aconteceram. Então, esse e se, como eu falei anteriormente, ele acabou sendo, na verdade, o meu amigo mais próximo. E durante muito tempo, esse e se, ele me incomodou. E isso não me motivou, muito pelo contrário, isso me deixou para baixo. E eu passei um bom tempo para baixo, quase que perdi até um emprego que eu tinha. Porque eu perdi a vontade de muitas coisas. Para você ter uma ideia, a minha mãe, quando ela faleceu, eu acreditava que se eu morresse da mesma coisa que ela, eu poderia ter uma chance até de vê-la. O nível ficou alto. Porém, eu vi que não ia resolver, que não ia trazê-la de volta. Então, eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que honrar minha mãe em vida. E eu, lendo o livro de Provérbios, eu cheguei numa parte que falava que a sabedoria, ela começa com o temor a Deus. E o temor, ela vem do respeito. Então, dentro da palavra de Deus, eu percebi que a minha mãe ela não precisava também estar viva para eu poder honrá-la. Eu poderia continuar honrando o nome que ela me deu. Então, daí, eu mudei a minha rota e tentei fazer de tudo para poder agradar ela, mesmo ela não tendo mais a presença aqui nesse mundo. Então, tudo que eu fazia, eu ficava pensando: será que eu vou desagradar minha mãe nisso aqui? Será que ela vai gostar? Será que ela não vai gostar? Então, eu quis me tornar um homem melhor para poder honrar ainda a imagem dela. Mesmo ela não estando com vida nessa terra e sabendo que ela também não está vendo do outro lado, eu quis fazer isso porque não era só por ela, era também por mim que eu tinha que continuar seguindo em frente. E cada passo adiante, aos poucos, eu fui me fortalecendo e amadurecendo. E quando é que você percebeu que você superou esse fracasso? Ou você não superou o fracasso? Quando eu falar sobre isso, parou de me machucar. Quando você consegue falar sobre alguma coisa que aconteceu com você e você não sente mais aquela dor. E também tem um outro detalhe. Quando você também se comunica com uma outra pessoa que passou pela mesma coisa e não traz para si como uma bucha a dor da outra pessoa, então sim, você superou. Porque assim, a dor ela é inevitável. Você não tem como evitar a dor. Agora você pode escolher o que você vai fazer com ela. Hoje, eu escolhi fazer com essa dor um degrau para que eu pudesse ser uma pessoa melhor. Então, sim, eu acredito que nesse fracasso eu superei a dor, mas não deixei de ser um fracassado nesse ponto, porque infelizmente eu não consigo corrigir esse fracasso da minha vida. Existem outros fracassos que eu cometi, mas, por exemplo, eu tive chance de corrigi-los. E isso fez com que, em alguns pontos, eu não me tornasse um fracassado, mas só que eu fracassasse e conseguisse também reverter essa situação. Ralph, então, já que a gente está falando de dor, você acredita que a dor constrói as pessoas? É uma maravilhosa pergunta.
Eu sempre falei que a dor, ela traz consigo uma construção de um caráter e a dor, ela traz um amadurecimento que só quem vive é que sabe. Eu acho que pessoas que não passam pela dor demoram um pouco mais a amadurecer. Não estou querendo dizer aqui que todo mundo precise sofrer ou passar por uma questão de dor para amadurecer. Mas se a pessoa está passando, e é isso que eu estou querendo dizer, sim, ela vai ter um amadurecimento muito mais rápido, porque a dor ela causa isso. Que legal. E existem pessoas, eu já conversei com algumas, e assim, eu até já escutei de alguns amigos meus, fulano, Beltrano, gosta de sofrer. Qual seria o teu análise referente a esse ponto? Realmente existem pessoas que gostam de sofrer? Olha, sinceramente, tem. Tem muita gente que gosta de sofrer. Tem muita gente que gosta de sofrer. São traços que são chamados traços masoquista. E quando eu falo de masoquista, não tem nada a ver com a mulher que gosta de apanhar ou o cara que gosta de apanhar e nem muito menos quem gosta de bater, tá? Eu Sim. estou falando de pessoas que trazem para si problemas muitas vezes que não são seus. Existem pessoas que elas não se envolvem com pessoas, elas se envolvem com um problema que a outra pessoa tem. Então, quando ela se envolve com um problema, ela traz para si o problema do outro, tenta resolver. Muitas vezes, o próprio causador do problema não dá tanta atenção ao problema como a outra pessoa e acaba a pessoa que se envolveu ficando com um problema muito maior. Às vezes tem um problema em casa, tem um problema com o marido, porque quando você deixar de fazer as suas coisas para fazer o do outro, aí você vai deixar as suas responsabilidades para poder ajudar uma outra pessoa, você consequentemente também pode trazer para si alguns problemas. E isso é gostar. Traço masoquista, quem falava isso era um doutor chamado Dr. Alexandre Freitas, que ele tem uma teoria maravilhosa. E essa teoria dele, que ele colocou que existem pessoas com traço de caráter masoquista, são exatamente de pessoas que elas gostam de se envolver com problemas que não são delas, para poder, de alguma maneira, se sentirem úteis. Porque elas acreditam que só vão fazer o bem quando ela realmente ajudar a outra pessoa a resolver um problema. E elas acabam se esquecendo da própria vida. E aí, se for o homem, ele acaba depois tendo um problema com a mulher. Se for a mulher, acaba tendo um problema com o marido. Ou acaba tendo um problema com os pais, com os filhos e vice-versa. É uma situação, cara, que a gente tem que cair nesse ponto de realidade. O problema é seu? Então não se envolva. Te pedir opinião? Não. Então não responde. Pedir a tua ajuda? Então não vai. Inicialmente é isso. Sabe como você pode ser feliz? Não se envolva com um problema que não é seu. Ou não faça perguntas do qual você não quer ter a resposta. É também, isso é um ponto importante. Entendeu? Imagina você assim passando no canto e isso aconteceu comigo quando eu trabalhava várias vezes com a marmita de comida. E às vezes eu tava lá com minha marmita de comida e tinha pouco. Aí aquela pergunta educada: Tu quer, fulano? E você tá sendo aqui fulano negar, Pergunta. porque é normal o cara negar, é o almoço da pessoa, ninguém vai querer o almoço do outro. Mas tinha às vezes um cara que dizia: Cara, eu quero doce meu almoço hoje não. Tu não acredita que esse cara por 2 semanas ele fez a mesma coisa? Bom, eu queria só pontuar uma coisa que você falou aí, disse, quando eu trabalhava, acho que a frase é quando você era CLT. É verdade, é verdade. Foi para ninguém dizer, o Ralf evadiu. Não, ele melhorou um pouquinho, né? Hoje ele é empresário, É então verdade. ele não está mais vivendo essa questão do CLT, né? Então, e hoje em dia ele não precisa oferecer o almoço dele para ninguém. Muito pelo contrário. Hoje, Deus me deu uma oportunidade de poder também ajudar algumas pessoas com o prato de comida. E esse ponto, Ralph, é interessante porque aí fica mais fácil a gente falar um pouco de fracasso, porque você transitou por ele e aprendeu como sair, É, né? Então, eu posso dizer que você é um especialista, né? A gente sabe que a vida ensina, a gente vai estar aqui aprendendo e ninguém nunca vai saber demais, a vida vai estar ensinando muito. Mas assim, é um ponto interessante que a gente vê também que muitas pessoas elas têm vergonha de admitir a falha, o erro. E tem muita gente, e esse é o ponto que eu queria ouvir de você, é aquelas pessoas que já detectaram que já falharam ou que estão
pronto a falhar, inclusive, abre aspas, que é o que muita gente fala assim, hoje, você já detectou, vai dar merda, mas continua ali, batendo, né, dando murro em ponta de faca, ou para não admitir, ou para ninguém dizer que estava errado. O porquê que isso acontece tanto com o ser humano, Ralph? Eu vou novamente falar da Bíblia de Provérbios. O orgulho só precede a queda. Então, quando o orgulho ele está alto demais, sem sombra de dúvida, vai chegar algum momento que você vai cair. E o primeiro ponto que acontece nas pessoas é justamente isso: o orgulho, a vaidade. As pessoas adentram dentro de algo e não conseguem sair. Às vezes por uma decisão simples. Imagina uma pessoa que fez uma escolha na vida. A escolha foi errada. Pode ter sido um negócio, pode ter sido uma amizade, pode ter sido um emprego, pode ter sido um relacionamento, eu não sei exatamente, tá? Mas vamos falar de escolha errada. Quem estiver ouvindo aí, imagine qualquer escolha errada que você fez. E aí acontece que você andou um certo percurso. Só que você andou, você andou tanto que você olhava para trás, você queria voltar. Mas só que você já andou um bocadinho e você faz, caramba, eu não vou conseguir voltar assim. E o que é que você faz? Você continua seguindo adiante para ver onde vai dar. Só que esse adiante é tão longe, é tão longe. E quanto mais você anda, mais o ponto de partida fica distante, cara. E você não consegue mais voltar. É por isso que tem pessoas que tomam algumas atitudes, não conseguem dar o braço a torcer ou voltar atrás pelo caminhar que já foi. E nesse caminhar, ela acabou adquirindo mais responsabilidades, compromissos, e tudo isso vai pesando cada vez mais. Por isso que fica difícil a pessoa voltar. E é isso que a pessoa tem que ter ciência, que ela tem que parar um dia para poder refletir sobre isso, saber o que está acontecendo e tomar decisões, porque existe uma diferença muito grande entre conhecer o caminho e trilhar o caminho. Você conhecer o caminho que você vai fazer é muito diferente de quando você está trilhando. Então, se você está trilhando o caminho e está tendo alguma dificuldade, é necessário você parar, realmente analisar e ver se vai valer a pena você seguir adiante. Massa. Eu acredito que muita gente que vai assistir esse podcast vai se perguntar assim, quem é esse cara? Mas assim, quem é Ralph Jones, né? Eu posso dizer que eu tive o privilégio de conhecer o Ralph há alguns anos, né? Acho que a gente se bateu aí pelo caminho, acredito que lá para 2009, 2008, Foi por aí. né? E a gente, né, nessa trajetória de vida, a gente passou por um bom bocado e vem passando, né? E, e assim, a gente não vai falar da história do Ralph Pessoa agora, e a gente vai ter tempo para isso, e com certeza é um dos nossos objetivos, até para que as pessoas entendam, né? De onde o Ralph Jones veio, né? Por que falar de fracasso? Mas assim, e a história do Ralph, diga-se de passagem, vou deixar já na curiosidade aqui, é bonita, é uma história de vitória, é um vencedor, né? E eu acho que é importante a gente colocar isso, porque as pessoas elas vão se identificar com isso. Mas, Ralph, você passou por um bom bocado, né? Tem muita história para contar e é muitas horas de podcast para a gente chegar nisso. Mas, Ralph, você já pensou em desistir de tudo? Cara, você foi pesado. Teve sim, sem sombra de dúvida. Teve momentos na vida que eu me entreguei. E foram 3 vezes na minha vida que eu me entreguei de verdade. E uma delas eu tentei literalmente sair desse plano para um outro fortemente, fortemente. E eu provoquei muito isso para que isso acontecesse. E até no dia que eu estava disposto a tirar minha vida, eu não ia cometer suicídio de cortar os pulsos, ou de pegar uma arma, dar um tiro, alguma coisa assim, não, de me jogar na frente de um carro. Eu ia para um local provocar um cara que eu sabia que ele ia me matar. Eu tinha certeza disso, certo? Era um cara perigoso, e eu tinha certeza que se eu provocasse, fizesse uma besteira lá, eu ia ser morto. Então, cara, interessante foi que eu tentei fazer isso. E eu fui no local, era um local perigoso, e eu cuspi na cara de um cara que era traficante. Coragem. E esse cara tava com mais dois caras. Ele olhou pra mim e disse: Deve ser um doido, não vale a pena matar, não.
Caramba, nem pra morrer eu sirvo. E eu fiquei por lá ainda. Só que o cara não ia me matar. Mas depois, duas pessoas que estavam com ele vieram e eles estavam voltando para me matar. Uma mulher viu, me pegou, saiu comigo correndo, segurando minha mão, me colocou dentro de um ônibus e disse: motorista, leva ele daqui, senão ele vai morrer. E o motorista foi-se embora e me levou. O interessante é que quando aquela mulher pegou na minha mão, cara, me deu uma vontade enorme de viver. Eu sabia que eu ia morrer. E eu queria, e eu provoquei. Mas eu me lembro um gostinho que eu senti quando eu estava bem próximo a ela. Me deu uma vontade de querer viver. Eu não sabia o porquê, mas me deu uma vontade. Eu ainda fiquei numa mágoa muito grande, porque eu também estava com aquele sentimento de querer me despedir desse mundo. E ainda quando eu pensei em provocar mais uma vez a situação, que aquela noite estava uma noite muito difícil para mim, eu me lembro que chovia bastante, era a noite do meu aniversário, não tinha ninguém próximo a mim, eu estava na rua, não estava tendo onde morar, eu tinha ganhado um bolinho de goma, eu estava próximo a uma padaria sentado e eu estava disputando com a chuva o bolinho de goma, porque se molhasse eu ia perder meu bolinho de goma, cara. Eu colocava ele na boca, quando eu botava para mastigar, o bolinho ele derretia na boca, não enchia a barriga nem nada, mas é a única coisa que eu tinha. E eu chorei muito. E aí a chuva batia no meu rosto, se misturava com as lágrimas. E desde daí por diante eu comecei também a até ter um prazer com a chuva. E quando eu pensei em fazer mais uma besteira, tocou uma música. Tocou uma música maravilhosa de um cantor que um dia eu quero encontrá-lo. Só que não adianta eu ir hoje assim, eu quero me encontrar com fulano. A música tocou na rádio, eu falava: Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que tu me amas. E essa música, quando tocou, meu coração, cara, se encheu ali de uma chama incrível, incrível. E eu fiquei, eu acho que cheio do Espírito Santo. Eu na rua comecei a abraçar o vazio. Eu estava literalmente abraçando algo, agradeci ao Deus Criador. Então, desde então, eu comecei a mudar o rumo da minha vida. Eu queria me transformar em algo, de um cara que não estava tendo onde morar, que não tinha nada e também estava muito cheio de si para me colocar aos pés de Deus. Foi nesse momento que foi a primeira mudança, na minha primeira entrega. Mais à frente, depois a gente fala das outras. Ralph, é difícil fazer esse podcast, viu? Mas acho que uma pergunta que eu tenho para te fazer é: Ralph, o fracasso é necessário? Não, eu não posso responder que o fracasso ele é necessário, porque o fracasso que ele pode servir para mim pode não servir para você, mas cada um vai ter seu fracasso. Não. Tem pessoas que elas são maravilhosas, sem fracasso nenhum. Tem pessoas que conseguem ter um dom, um talento de falar, um talento de agir, um talento de cooperar. Tem pessoas que nascem com um brilho tão maravilhoso que para essa pessoa não, o fracasso não é necessário. Mas tem pessoas que só aprendem com o fracasso. E eu tenho ciência que eu era uma dessas pessoas. Eu tenho certeza que eu ainda sou uma dessas pessoas. Eu tenho certeza que se eu não tivesse passado pelo que eu passei, eu não saberia reconhecer o que eu tenho hoje. Eu não saberia ver o valor das coisas que eu tenho hoje. E saber o que realmente é valoroso nessa vida. E o que é valoroso nessa vida, eu tenho certeza que não é nada que o dinheiro possa comprar. Eu tenho certeza absoluta. Então, se eu não tivesse passado pelo que eu passei, pelo fracasso, eu seria uma pessoa que não teria olhos que enxergariam com valor. Então, para mim foi necessário. Para outras pessoas que ainda não conseguem enxergar realmente o valor sobre as coisas, eu tenho certeza que possa ser que algum tipo de fracasso para elas, elas precisam viver para poder entender as coisas. Pode ser valorizar o marido, pode ser o marido valorizar a esposa que ele tem, pode ser valorizar o próprio trabalho, valorizar o funcionário. Muitos empresários não valorizam a sua equipe.
não valorizam o que Deus deu, e tem pessoas que acham que porque estão à frente de uma empresa, se acham superiores a alguém. Não são, cara. Porque se eles estão ali é por uma missão. Se eles não conseguirem cumprir o propósito, existe uma palavra bíblica que diz que aquele que tem lhe será acrescentado, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Eu costumo dizer da seguinte maneira, que aquele que tem e sabe dar valor ao que tem, lhe será acrescentado, mas aquele que não dá valor ao que tem, até o que tem, lhe será tirado. Ralph, e falando sobre fracasso, né? Qual foi a maior mentira que você acreditou sobre você mesmo? A maior mentira que eu sou forte. Essa foi a maior mentira. É forte essa resposta, hein? Essa foi a maior mentira. Eu acreditava que eu era forte. E hoje, sinceramente, a minha fraqueza ela é muito grande em todos os pontos. Eu reconheço a minha fraqueza. Eu reconheço a minha ignorância. Eu entendo que eu tenho que saber quem sou. Você sabe qual é a maior diferença entre o sábio e um tolo? Sabedoria? Não. Por incrível que pareça, essa poderia ser o maior destaque, mas não é. A maior diferença entre um sábio e o tolo é que um deles sabe que é tolo. Caramba. Forte isso aí, viu? É. Forte. Então hoje eu reconheço a minha tolice. Quem sabe que é tolo é o sábio. E eu reconheço a minha ignorância e eu também reconheço a minha Que fraqueza. forte isso aí, cara. Virou uma chave na minha cabeça, viu? E aí, cara, assim, uma pergunta interessante. Quem sofre mais? Quem fracassou ou quem nunca tentou? Você já sabe até a resposta para essa pergunta, tenho certeza, mas é uma ótima pergunta. Quem nunca tentou nunca vai conseguir saber o gostinho, nem do fracasso. Nem do fracasso. Porque você tentar e você fracassar, isso vai trazer para você uma experiência muito grande. Isaac Newton, ele tem uma palavra maravilhosa quando ele estava fazendo a lâmpada, onde ele fracassou várias vezes. E um repórter perguntou para ele: o que foi que você conseguiu aprender com tantos fracassos assim? Ele fez: eu agora conheço várias maneiras diferentes de como se errar no processo de uma lâmpada. Eu tenho certeza que uma outra pessoa que vai começar ou que possa começar vai errar bastante em todos os processos que eu errei. Então, a vantagem de ter fracassado bastante foi justamente que me trouxe a um ponto de acertar do outro lado. Então, se você não tenta, pelo menos nem fracassar, cara, você já fracassou há muito tempo e nunca vai sentir o gostinho nem da derrota, nem da vitória. E vai ficar com aquela frase que eu falei lá no começo. E se? É uma questão de visão, né? Depois a gente precisa enxergar certas coisas. É a mesma coisa da gente pegar esse copo aqui e pensar, esse copo ele tá quase vazio. E alguém pode olhar e dizer, não, esse copo tá quase cheio. Tudo é uma questão de visão, né? Pois é. Mas, Ralph, para quem está assistindo esse podcast e está, de repente, numa situação se sentindo nada, um fracassado, que não tem mais solução, o que é que você diria para essa pessoa hoje? Tá vivo? Tem solução. Eu digo para você que teve um homem que viveu aqui nessa terra, que ele se tornou o maior pecador nesse mundo, mas não porque cometeu, mas sim porque carregou o pecado de muitos. E ele morreu por um propósito. Se você está vivo, dê uma utilidade a esse propósito, porque você foi esse propósito, você é esse propósito. Se não é por você, é pelo aquele que se sacrificou por você. Hoje, se você olhar, tem pessoas que ainda se sacrificam por você. Porque se você está vivo, alguém primeiramente te deu a luz. Alguém tomou conta de você, alguém cuidou, alguém te alimentou. Você pelo menos tem uma dívida a pagar. Pague no mínimo a dívida com Cristo, pague no mínimo a dívida com outra pessoa. Deixe de vitimismo, deixe de achar que você é vítima porque você não tem nenhuma chance, porque você é branco, preto, azul, amarelo.
Cara, não importa a tua cor, etnia, teu tipo de sexo, você não precisa desse vitimismo. Você pode entrar nessa fila, que ela não é pequena, e ficar lá reclamando, ou pode escolher a fila que outras pessoas não reclamam. Então, reclame menos, absorva o que você pode ter de melhor e assim colocar em prática para que assim você possa mudar a tua vida e a vida de quem está próximo a você. Ralph, eu tenho certeza que nessa tua trajetória existem algumas pessoas que, mesmo conhecendo a tua história de superação, né? De repente não ter um teto e estar disputando, né? É. Algo com a chuva, Agora, nesse momento, tem pessoas que estão sem teto brigando realmente para poder dormir, cara. não é Nesse isso? momento, tem pessoas que estão. Vou dormir Então, aonde? e o Ralph, ele superou, né? Mas assim, o que é que o Ralph sente? E eu tô falando isso porque eu vivo isso também. Graças a Deus, eu às vezes quando eu falo pra alguém assim, não, cara, eu já catei lixo, cara. E a galera olha assim e faz, como assim? Eu disse, calma. Não é lixo, lixo, é o reciclado, né? O papelão, é a latinha de cerveja, é garrafa plástica, para poder comer, né? E eu não tenho vergonha de falar isso. Sim. Mas hoje, não é? Hoje, quando as pessoas analisam a nossa vida e nem imagina que a gente mata um leão todo dia e às vezes ainda deixa um no bolso para, né, para uma precaução, chegam para um Ralph e falam: Ralph, para tu é fácil, né? Eu não sei, eu não sei, eu até imagino, não é Eu acho massa. imagino que vem na mente, mas assim, eu não quero nem fazer essa pergunta diretamente, Ralph, o que dizer para essa pessoa, mas assim, o que é que o livro, o maior fracassado do mundo, teria de resposta para uma pessoa que de repente pensa isso, ou fala dessa forma? Para a pessoa que acha que foi fácil. Isso, Que eu digo, cara, foi fácil, eu tive uma vida boa. Papai e mamãe me deu tudo, eu nunca tive que trabalhar. Não, cara, essa não foi minha realidade. Eu digo para você, eu vou dizer para você uma coisa bem simples, e eu vou dizer através até de uma pergunta que eu vou te fazer. Talento e esforço. Qual dos dois tu acha que vence numa batalha? cara, pergunta difícil, hein? Então vamos fazer uma outra pergunta. Se tu pudesse escolher um para ter, tu escolheria o talento ou tu escolheria o esforço? O esforço. O esforço. Você fez uma ótima escolha, porque o esforço, em todos os casos, ele vai vencer o talento. Verdade. Em poucos casos, raríssimo, o talento ele vence o esforço, porque uma pessoa que quer se esforçar em um objetivo e tem uma pessoa talentosa naquele mesmo objetivo, o esforçado vai vencer. Existe até um livro americano que é maravilhoso, que é Alunos Nota A trabalham para alunos Nota C, sabe? Só que tem uma coisa que vence os dois: o ambiente. Verdade. O ambiente, cara, ele vai definir se você realmente vai conseguir seguir adiante ou não. Então, mesmo que você seja um cara talentoso, mas no ambiente errado, você não consegue produzir e nem se destacar. Se você também for uma pessoa esforçada, mas no ambiente errado, agora, se você é um cara que está no ambiente certo, mesmo que você não tenha talento, ou mesmo que você não tenha esforço, você pode ser alguém. Então, minha dica é mude o ambiente, porque, para mim, a maior diferença foi quando eu mudei o meu ambiente. E o primeiro ambiente que eu mudei foi na minha mente. Foi o primeiro ambiente. Eu não poderia mudar o plano físico, mas eu poderia mudar meu plano mental. Então eu comecei a entender que eu poderia seguir um caminho diferente das pessoas que estavam à minha volta. Então quando as pessoas diziam, isso aqui não é para mim, eu dizia, eu recebo, deixa para mim que eu quero. Quando alguém dizia, cara, tu não vai conseguir, eu dizia, eu vou. Ou quando ele dizia, eu não consigo, eu dizia, eu consigo. Eu adorava quando as pessoas diziam, eu não vou conseguir sair. Eu dizia, opa, uma concorrência a menos. Maravilhoso. E depois, o tempo foi mudando e algumas pessoas mudaram a frase, mas com o mesmo sentido. Elas ainda olhavam para mim e diziam, esse cara, ele se acha rico. Opa, recebo, irmão. Obrigado. E começaram a me dar coisas que eu não tinha. E eu acho que tudo que eu tenho não é meu. Eu acho que as pessoas me deram. E interessante, houve uma época que eu trouxe uma pessoa na minha residência,
uma pessoa que eu conheço há muitos anos e me conheceu em uma situação onde eu não tinha um teto. E essa pessoa, quando eu tive a minha primeira casa onde não tinha nenhum móvel, eu dormia em um pequeno pano no chão, era um tapete bem grosso com 2 lençóis, um travesseiro e um ventilador, cara, que eu tinha que dormir com o olho aberto. Se a hélice soltasse, que ela girava tanto que eu não podia nem fechar o olho. E aí, cara, o ventilador, pra tu ter ideia, o ventilador fazia tanto barulho que eu não conseguia mais dormir nem sem o barulho do ventilador. Eu tinha que botar, nem que fosse apontado pra parede assim, no dia de frio, para ele fazer o barulho para poder dormir. Que eu me acostumei tanto com aquele barulho, cara. E aí o que acontece? Eu adquiri uma casa boa para poder morar, e um dia essa pessoa, ela foi na minha residência. Essa pessoa foi lá, viu a diferença, cara, e me deu os parabéns. Muito obrigado, cara. E aí, quando essa pessoa foi embora, ele me disse uma coisa. Ele me perguntou, cara, tu ainda quer mais? Eu, como assim? Não entendi. Como assim tu quer mais? Mais o quê? Não, mas tu ainda quer mais alguma coisa da vida? Porque assim, hoje tu tem uma empresa e tu ganha bem, tu tem uma boa casa, tu ainda quer mais? Fiz, cara, eu trabalho para poder cada vez mais poder crescer. E crescer em muitas maneiras possíveis. Ele fez cuidado, viu? Porque o topo é muito solitário. Cara, quer que eu seja sincero? Se essa pessoa estiver ouvindo, ele vai saber. Quando essa pessoa disse isso, a palavra que veio na minha mente foi: afasta-te de mim. Foi, não vou dizer o resto, não, mas afasta-te de mim. S. Fiz, caramba, que pesado, cara. Mas eu disse pra ele, eu fiz, irmão, deixa eu te falar uma parada. O topo, literalmente, ele é só. Literalmente, ele é só. Mas eu tive na merda. E deixa eu te falar, eu também tava só. Né? Não tinha ninguém do Pois meu lado. é isso E aí. se eu tiver que escolher entre estar na merda só ou estar no topo, meu irmão, não vai ser a merda não, tá? Porque eu sei como é estar no lixo, eu sei como é estar na lama, eu sei como é estar sem nada, eu sei como é estar desviando a rua para poder ali o seu Zé da barraca não lhe ver. Eu sei exatamente como é esse sabor de fracasso, tá? Então, se eu tiver que escolher, meu irmão, mas obrigado pelo seu conselho. E o meu conselho é: cuidado com essas pessoas à sua volta. Cuidado, mude o ambiente da sua mente, mude o ambiente onde você vive e mude o ambiente presencial. Porque você nem imagina o quanto isso te faz mal. Na medida que quando você começar a mudar esses pontos, vai ser o seu primeiro processo de evolução na sua vida. Acredito que cabe aí também, Ralf, um cuidado com quem você leva em casa. Pois é, cara. Cuidado. Eu relutei também a levar essa pessoa. Levei depois de muitos anos, depois de muita conversa e tal. E de alguma maneira eu fiz, na verdade, eu tinha que ir. Eu estava na minha casa e essa pessoa, ela me trouxe uma coisa que eu comprei a ela. E eu fiz, traz aqui pra mim. Consequentemente, eu tive que liberar ali na portaria, essa pessoa entrou e tal. Beleza. E aconteceu isso, mas a vida que segue. Vida que segue. E, Ralf, a gente sabe que no livro tem muitas histórias, né? Histórias de fracassos, mas que nos leva a refletir, a auto-analisar, e que a gente sabe que o objetivo de falar do fracasso não é pelo fracasso, e sim para que você não continue nele. Né? É Sim. o entendimento para que a gente entenda, que fique claro, né? como o livro pode nos ajudar a sair dele. O que é que o Ralph Jones ele diria sobre esse livro para os leitores? O que é que eu, como leitor, eu vou ganhar lendo esse livro? Maravilha. Uma última pergunta. O que é que você vai ganhar? Eu posso te dizer o que você não vai perder. Porque ganhar não depende de mim, vai depender muito de você. Porque o livro ele não tem nenhuma promessinha de 5 traços, de 5 pontos, de 5 dicas que você vai fazer e vai ter sucesso. Não tem fórmula mágicas, não tem promessa. Ele tem uma verdade nua e crua, como as pessoas não gostam de falar, sem máscara, com sinceridade, para que você possa entender alguns acontecimentos que são inevitáveis e outros que são evitáveis. Você possa saber a diferença entre os dois, para que assim você possa caminhar num caminho diferente. Não prometo que você vai se curar de nada, mas eu prometo que você vai conseguir enxergar algumas coisas. E o conseguir enxergar é o primeiro ponto da mudança. Escolher mudar ou não é a pessoa que vai ler. Não cabe a mim. Então, a única coisa que eu vou fazer
levantar um espelho para que as pessoas elas possam se enxergar através das histórias que são contadas no livro e que são contadas aqui. O que as pessoas vão fazer com esse espelho não é problema meu, é problema de cada um delas. Elas podem simplesmente pegar o espelho e ignorar algo que elas estão vendo ali, como muitas fazem, que é se encarar de verdade. E uma pergunta simples, quando eu vejo algumas pessoas que se escondem através de uma máscara. Aí eu faço uma pergunta. Tu se casaria contigo mesmo? Rapaz, eu ia me amar. Amém. Mas se a pessoa pensar, rapaz, eu acho que não. Se os defeitos que você carrega, ou os defeitos que você tem, se você se conhecesse na sua forma feminina, você casaria com você mesmo? Se não, você tem um bocadinho de coisa para mudar. E é isso que você vai ver no livro Sem Máscaras, ali, ó, expondo uma realidade nua e crua. Então, Ralf, para a gente encerrar, para a gente não deixar esse episódio 00 tão longo, qual seria do livro a frase principal que você diria agora para a gente encerrar esse podcast para os nossos ouvintes? Telespectadores. Maravilha. Que o fracasso, ele não é o fim. O fracasso, ele é só o começo de uma nova jornada, para que você ali possa se definir e você possa entender que com ele você pode se tornar uma pessoa melhor. Maravilha. E você, querido ouvinte, né, ou telespectadores. Isso, telespectadores. Que estão de novo, nos telespectadores. Telespectadores que estão nos ouvindo. Se esse podcast foi interessante para vocês, se vocês curtiram, divulguem, porque esse é o 00, tem muita verdade. coisa para rolar aí, né? E a gente está aqui feliz por começar e a gente só tem a agradecer. E para aquelas pessoas que também não gostaram, né? Pode ser que tenha outros que de repente você goste. E se mesmo assim vocês não gostarem, a gente não vai parar, porque a gente não está aqui para agradar todo mundo. A gente não está aqui para fracassar. Não é isso? Então, a gente está aqui para fracassar. Ralf, muito obrigado. Eu estou muito feliz de estar aqui com você nessa jornada, né? E eu já sinto que a gente não fracassou no 00. É isso aí, meu irmão. Então, vamos embora em frente. Eu quero agradecer também a você, certo? Também aqui a gente está junto nesse processo inicial. E é isso, cara. Então aqui vamos trabalhar, vamos fazer acontecer para que a gente não fracasse nesse processo. Então, se o pessoal realmente quer ver aonde vai chegar esse Fracasso Cast, continua seguindo, continua dando compartilhada, certo? Até porque se tu der uma curtida, teu dedo não vai cair. Se tu compartilhar também, a tua mão também não cai. Exatamente. Tá? Não cai, não. Agora você não vai estar... Opa, eu vou estar dando uma moral para que ali o cara se torne um blogueiro. Cara, aqui não tem nada a ver com blogueiro, não. É isso aí. Porque hoje, onde a gente caminhou, a gente não precisa da blogagem. É isso. Mas é um papo de comunicação. Então, dá essa moral para que a gente possa seguir. Sozinho a gente não consegue fazer nada, mas com um ou outro que consegue ali com o dedinho dar uma ajuda de compartilhar ou de curtir, vai dar uma moral muito grande. E falando nisso, nós estamos aqui sozinhos e a gente já aproveita para agradecer também as pessoas que estão nos bastidores, né, que estão aqui com a gente lutando e sonhando junto, né? O Felipe Ortiga, né? E o John Felipe, que estão nos bastidores, estão aqui captando áudio, captando vídeo. Então a gente também quer agradecer, né, o esforço, o carinho deles de estar aqui junto com a gente. E é isso, Ralf. Então, obrigado. John, Felipe, obrigado. Ortiga, valeu. Valeu, meu filho. Fracasso Cast. Fracasso Cast.